Vou ligar nossa amiga. Renatão, consigo falar contigo depois rapidinho? Bom, pessoal, coloquei para gravar aqui. Vamos dar um start, tá? Então, eu não sei se alguém tem alguma pauta para hoje a mais. Então, aí também, Renatão e Gabó, da parte de gestão, aí, se tem alguma pauta, então a gente coloca aqui. E se algum coordenador também tem alguma pauta específica para trazer, ou até mesmo das meninas da área da saúde aí, tá? Aí fiquem à vontade, qualquer coisa, ou manda no chat aí para eu colocar aqui na listinha, ou é, se manifesta aí para a gente dar andamento nisso, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. A primeira pauta que eu tenho aqui com vocês, na realidade é para compartilhar, né? Acho que aí já envolve todo mundo, sobre uma oportunidade que a gente está com o COB, tá? Mas é importante eu já compartilhar isso com vocês, deixar todo mundo na mesma página para ver o que vai ser possível ou não. Tá? A gente tem cada vez mais uma aproximação, uma relação com o COB de envolvimento do rugby dentro das atividades que acontecem lá, não só de alto rendimento, mas também de desenvolvimento. Tá? E surgiu uma oportunidade que a gente está numa conversa avançada de a gente ter uma ativação do rugby nos Jogos da Juventude, que acontece de 9 de setembro a 25 de setembro no Distrito Federal. Tá? E por que que a gente está trazendo esse tema já com vocês? Porque qual que é a ideia da ativação, né? Existe uma área de convivência de atletas, tá? O Gabó até teve presente no ano passado lá nos Jogos da Juventude, ele pode até comentar um pouquinho melhor de como essa área de convivência, mas é uma área de grande circulação de todo mundo, porque ela é no hall ali do restaurante, então todo mundo passa por ali, todos os atletas passam por ali. São mais de 10 mil atletas que vão estar envolvidos no evento, e tem algumas modalidades que utilizam esse espaço para ter divulgação da modalidade. Tá? E a gente recebeu esse convite de estar vendo se o rugby tinha interesse em estar participando ali. Então, até o Tutu montou para a gente uma apresentaçãozinha de algumas ativações que seriam possíveis. Tá? E a gente teve um retorno positivo por hora de avançar com essa ativação, tá? E que para a gente é uma grande oportunidade mesmo de portas que vão se abrindo para um futuro que o Gabó e o Renatão têm conversado aí de tentar incluir o rugby dentro dos Jogos da Juventude, tá? Então acho que é uma oportunidade, até mesmo um investimento que a gente tem como área de desenvolvimento, vislumbrando algo num futuro não tão distante aí para ter o rugby talvez dentro de um Jogos da Juventude, que talvez substituiria aí a nossa cultura inglesa, que não acontece mais, porque não vai ter mais cultura inglesa, e traria os Sevens para dentro dessa competição. Tá? Então, em resumo, é um pouco essa temática. E aí eu vou depois abrir ali no grupo, tá? Mas eu preciso explicar aqui para vocês, porque qual que é a dinâmica lá dessa ativação, né? É durante todos os dias do evento, né? Então, do dia 9 ao dia 25 de setembro, tá? Vai acontecer no Distrito Federal, como eu falei, e a gente vai ter a oportunidade de fazer essa ativação, que ela vai acontecer das 11 da manhã às 9 da noite, durante todos esses dias, com uma janela de almoço de 1h30, 2 horas de almoço, tá? E qual que é a grande questão para compartilhar com vocês? A gente precisa de mão de obra para tocar essa ativação, tá? Então, o COB hoje ele oferece, ele cobre duas pessoas, né, com transporte, com alimentação, com hospedagem. Tá? Então, toda essa dinâmica de gastos que tem lá, né, esses gastos grossos, né, que é o transporte, a alimentação e a hospedagem, é coberta pelo COB, tá? E só que a gente entende que também passar 16 dias lá, duas pessoas, é uma coisa bem pesada, tá? Então, a gente está organizando internamente para entender que pessoas que teriam interesse e disponibilidade para estar
participando. A ideia é a gente criar aí 3 ou 4 períodos menores, de ir lá ficar 3, 4, 5 dias. Travou? Ou destravou já? Tá. De a gente ter períodos menores de 3 a 4 dias, tá? Que a gente vai fazendo essa rotatividade. Tá? Então vão 2 pessoas, passa 4 ou 5 dias, depois essas duas voltam, vão outras 2 pessoas, porque a gente entende que esse período aí de 16 dias direto, a não ser que tenha alguém que queira ficar e possa ficar 16 dias direto, tá? É, não tem problema, tá? Mas a gente quer ver essa possibilidade, essa disponibilidade, porque isso também passa para esse retorno nosso para o COB, porque uma oportunidade, mas ao mesmo tempo tem um trabalho que precisa ser feito aí, que é um trabalho é, coletivo e de bastante contato ali, né? E bem longo, né? Então é o dia inteiro de ativação, é o dia inteiro de interação com a molecada, enfim, tá? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou mandar ali no grupo depois uma ideia de, de enquete mesmo para entender a disponibilidade, tá? Mas é importante aí que vocês deem uma olhada com carinho na agenda de vocês, porque a gente vai precisar, do nosso lado, a gente quer que isso aconteça por parte do rugby, tá? Só que a gente precisa de braços, tá? Para a gente ter essa possibilidade de honrar esse compromisso, tá? Então, a ideia é entender o que que a gente tem de braços dentro desse grupo primeiro, para a gente entender essa realidade, para depois ir para fora desse grupo, ver o que que a gente consegue também fora esse grupo, tá? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, se Gabó e Renatão quer compartilhar alguma coisa a mais sobre esse tema, mas queria já trazer ele aí para deixar todo mundo na mesma página, porque a gente precisa andar com isso, tá? Que é daqui 2 meses. Não, Julião, reforçar. Eu não sei quem conhece os Jogos da Juventude, quem já foi, quem já viu, quem tem ideia do que é. Mas é uma mini Olimpíada. É uma mini Olimpíada nacional. É um evento para quem é apaixonado por esporte, independente se é rugby ou qualquer outro esporte. Cara, é do porte de uma Olimpíada real, assim. Acho que o COB gasta 40, 50 milhões ano para fazer esse evento acontecer. E é muita gente envolvida, putz, é um mega de um evento, é inspirador, porque você vê, por exemplo, aonde vai ficar esse stand do rugby, tem stand de outras modalidades, mas também é o palco onde recebe as medalhas e tal. Então, o que que o COB faz? Leva só atleta gabaritado ali para entregar medalha, e entrevista o atleta lá em cima. É muito massa real, assim. Acho que é trabalhoso, cansativo pra caramba, mas é aquele cansaço que é gratificante. Não só para nossa modalidade é importante, mas eu acredito que quem for como pessoa física vai também crescer, assim, vai ser uma oportunidade legal de crescimento, de aprendizado, enfim, de estar lá, de curtir. Então acho que é só para reforçar isso. E depois, óbvio, uma vez que a gente consiga estar nos Jogos da Juventude, até pensando estrategicamente, né? Qual que é a ideia? E como que funciona os Jogos da Juventude? São seleções estaduais de todos os esportes que vão jogar o campeonato lá. Uma vez que é a seleção estadual, isso tem um interesse gigante das secretarias de esporte estaduais. Uma vez que tem interesse das secretarias de esportes estaduais, elas baixam uma linha para os municípios, para que comece a ter o esporte que está participando dos Jogos de Juventude dentro daquele estado. Então, estrategicamente, estar nos Jogos da Juventude é muito relevante para a gente. Se a gente entrar com modalidade fixa ali, é imaginando que daqui a pouco vai começar a vir uma demanda de, ó, Estado X, Estado Y, tá querendo ter rugby dentro dos seus jogos escolares municipais. E aos poucos vai formando uma seleção. Enfim, então acho que é só para reforçar a importância, a grandeza da gente, se a gente conseguir realmente isso. Acho que enfim, um ponto que vale bastante a pena. Tá bom. Será que dá para você falar um pouquinho para a gente de como seriam essas ativações? Porque, por exemplo, pode ser que eu me animo.
É, pode ser que eu consiga, assim, né, se for fazer nesse contextinho aí de 4, 5 dias, grupinhos e tal, para estar lá, ok. Mas será que vale a pena eu, como psicóloga, sei lá, eu vou conseguir contribuir com o que vai ter para ser feito? Sei lá, ou será que, por exemplo, se eu e ou a Bopré ou a Bia, a gente se animar, a gente pode fazer 4, 5 dias de um apoio mais da nossa área, mais biopsicossocial e depois outro. Como é que vai ser isso? Vai ser algo fixo, essas atividades, essas ativações, ou como é que é? Para eu É entender, estilo, assim, é eu estilo falo Kobe assim, Expo, Val. tá. Eu Estilo falo Kobe porque Expo. É um stand da eu, CBRU fazendo atividades. Tá, porque, por exemplo, em setembro eu tenho uma agenda bem apertada, assim, normalmente, por conta do Setembro Amarelo. É o mês que eu mais faço palestra para tudo quanto é canto, né? De corporativo, tá? Eu tô falando. Mas se for algo que, tipo, sabe, que vá contribuir, eu com todo prazer, assim, eu abriria um espaço na minha agenda para 4, 5 dias que eu pudesse, enfim, mas para entender se eu posso contribuir à altura, entende? É a minha pergunta. É bem simples, Val. Complexo. Eu acho que a gente não vai ter muita gerência sobre nada além do que eles estão propondo para a gente. O que eles estão propondo para a gente é um espaço 10x5, onde a gente está vendo ainda que tipo de ativação vai ter, mas a princípio a gente está vendo a possibilidade de ter uma Scrum Machine e gerar alguns desafios, onde a molecada que esteja lá tenha que cumprir esses desafios, cumprindo o desafio ganha um prêmio. Basicamente é isso. Então vai ter uma É bem Kobe rotatividade Expo. de. É Kobe Expo, exato. Scrum Breakdown. É bem ativo, assim, né? Acho que não sei se tem muito espaço para fazer outras coisas. Não, não tem. Não tem. É E isso, isso e ponto. É estar ali demonstrando a nossa atividade. até para deixar todo mundo na mesma página, tá? O Arthur ele construiu um documentozinho com algumas ideias de ativações. Tá? A gente mandou para eles. A gente teve uma reunião na terça-feira agora e eles escolheram das ativações o Scrum Machine. Tá? Então não foi uma imposição nossa. A gente deu ali os Hs infláveis, deu um mini campo de rugby, deu algumas outras ideias e eles optaram pela questão da Scrum Machine. Tá? Então tá caminhando para ser essa ativação, tá? Mas isso até é uma coisa que eu ia abrir aqui, porque talvez isso possa ser para todos os coordenadores, independente se é a área da saúde ou a da área esportiva, por mais que tenha esse impacto ali, por mais que tenha esse impacto. Eita, vocês estão me ouvindo? Ou travou tudo de novo? Merda. Sim. Sim. Ah, desculpa, que aqui travou tudo. Não tá travando, não, tá normal, Julião. Tá. Então, por mais que tenha esse impacto técnico ali também, pode ter essa disponibilidade, porque daí a gente pode até entender uma escala. Às vezes vai uma pessoa do esportivo, alguém da saúde, porque sempre vão atuar em duplas, tá? E aí também é importante a gente entender, até mesmo porque a gente coloca ali pessoas que tenham um entrosamento, que consigam ali desenvolver algo em conjunto de maneira positiva. É, mas, de novo, estamos iniciando essa conversa e esse mapa. A gente precisa entender esse mapa de quem tem disponibilidade, de quem não tem, para a gente. Porque o COB, né? Falamos daqui 60 dias, mas para o COB isso já está totalmente fora do prazo. A gente já perdeu os prazos, em tese. Tá? Então, a gente tem uma certa urgência com isso, por isso que a gente trouxe esse tema aqui. Tá? Então, não sei se alguém tem mais. Se a gente respondeu a sua pergunta, Val, e se alguém tem mais alguma outra pergunta sobre esse tema. Bia. Oi, eu tenho. Dentro do que a gente chama de estrutura, pensando no que a gente faz hoje, né? Nos torneios nacionais, falando de bem-estar, talvez da gente poder colocar dentro da estrutura aqueles banners, trazer um pouco sobre o Activate, sobre as questões mentais da Val, talvez até sobre o Keep Rugby Clean, não sei, seria dentro da estrutura ter os nossos banners ali, se vocês acham que agrega informação, Ô, Bia, pensando em o bem-estar. problema é Ah, que é super burocrático o negócio, tem cadastramento, tem que seguir a comunicação visual dos Jogos da Juventude, do COB. Eu acho que qualquer coisa que vai levar informação que não foi o COB que produziu, não vai ser bem-vindo. Eu acho que eles não Da estrutura, vão, né? tipo, não cabe. Acho que o evento não é esse, entendeu?
Acho que a proposta não é essa. É uma molecada que vai estar circulando e que vai ter uma área de lazer. Dentro dessa área de lazer tem um monte de atividade para eles fazerem. Mas acho que não é. Eu acho que não cabe. Acho que não cabe pelo que é, pela burocracia que é, pelo processo que é dentro dos jogos ali. Que pena. É, Valeu. só dando um toque, é exatamente o que o Gabor falou, cara, é COB. COB, para esse tipo de coisa, ele é bem fechado, né? Né, a Baby conhece bem, já trabalha com o pessoal, sabe como é que é. Os caras, a gente demorou um pouco, porque a gente estava tentando entrar, porque a gente imagina que é o primeiro passo para o ano que vem a gente poder participar como modalidade efetiva. Então, como a gente não conseguiu entrar esse ano, para a gente não ficar no vácuo, a gente falou, pô, será que a gente não conseguiria estar ali naquele espaço que a gente viu que tem? Aí demorou, já está toda pronta, então a gente mandou um monte de coisa, falando, ó, tá, se vocês quiserem, vocês podem fazer isso nesse 5x5 aqui, que é o que tem. Sabe, daquele jeito cobre, meu. Tá? E aí é isso que a gente tem. A gente tem lá vamos ter que preparar um Scrumzinho Machine, um contra um, e ter duas, três pessoas em cada turno. Acabou, sem pulseirinha, sem panfleto, sem nada. Sem nada. Simplesmente está ali, receber a molecadinha que vai lá, brinca um pouquinho, falou, tchau, tchau, obrigado, próximo, entendeu? É porque é muito mais um entretenimento das crianças do que uma divulgação do rugby, entendeu? A gente está indo lá para entreter os meninos enquanto eles não estão jogando para ter alguma coisa para fazer. Então, esse é o ponto. Eu acho que se alguma coisa fosse passar aí, ia ser os banners, os valores, e só que uma coisa mais lisa, que não tem não sei o que, mas mesmo assim eu acho que teria uma dificuldade. Mas o não, nem, tô só pensando aqui, se fosse passar alguma coisa, seria isso e olhe lá. E, na verdade, os infláveis, outras coisas. A gente acabou de fazer um evento aqui da Corrida Olímpica. Cara, manda foto, manda não sei o quê, chato, bem chatos, assim, como é que tá a condição das coisas? Então, eles não querem errar. Então, o não a gente já tem, beleza, mas acho que só se fosse para essas coisas certas, tipo infláveis e banner, e é isso, sabe? Máximo. Nem inflável ela quis. Ela falou que ao invés de inflável, eles iam produzir um negócio lá diferente. Então, é isso. É bem burocrático ali. Bom, Eu, pessoal, eu vou para a Copa do Mundo, aí eu não eu vou mandei, conseguir. eu abri uma enquetezinha ali. Que chato, hein, bebê? É. Arruma uma ativação para a gente fazer lá na Inglaterra. Eu já não vou nem falar nada. Uai, vou nem falar e não falou mesmo. O que você Bom, falou da ativação da Inglaterra? Não entendi então, acho. Achei que você estava me zoando. bom, não é culpa minha internet está cortando, galera, então não sei o que está saindo aí para vocês. Tô fazendo recorte das minhas falas aí, o Zoom. Ô, Julião, só arruma a enquete lá que você botou 9/7 a 25/9. Puta, não dá para arrumar Aí enquete. ferrou. Não dá pra, não dá para arrumar enquete, galera, mas vocês entendem que ali é tudo setembro, tá? Não é de julho, desculpa. Senão eu vou cancelar a enquete ali. Ok. Bom, pessoal, tá rodando ali, a gente vai com esse primeiro mapa, acho que aqui era mais para dar essa abertura com vocês, porque isso está acontecendo, e a gente depois traz mais atualizações aí sobre esse tema, beleza? Bom, próxima pauta, eu tinha ficado de encaminhar para vocês, eu acabei não encaminhando, até a Mica hoje mandou para a gente uma pergunta da atualização das entregas dos itens, tá? Então, o Jaú, você tá aí, né? Você falou que ia falar na reunião. Então, se você conseguir já deixar todo mundo na mesma página sobre as questões dos itens, a gente já atualiza essa pauta aí também. Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Vou tentar ser bem breve, eu estou sem câmera porque não está funcionando aqui, parou hoje. Mas, resumidamente, tá? A gente está produzindo tudo. A gente teve alguns problemas em relação à troca de marca, de patrocínio. Isso deu uma atrasada. Na última data, tá? A data da entrega é 18/7. A partir do 18/7 a gente volta a entregar tudo, tá? A gente também tinha combinado algumas entregas na Super Week, acabou não dando
todo mundo levar por espaço em mala, tem que separar, embalar, ir para o correio, é muito material, então a gente quer tentar fazer o máximo de coisa de uma vez só em viagens menores e tentar sanar tudo o mais rápido possível. Basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu mandei aí uma imagem com uma planilha atualizada, tá? Tem algumas várias legendas ali, tá? Então tem 5 cores de legenda. O verde é que confirmou o recebimento, tá? O amarelo é que a gente fez envio para o endereço que foi encaminhado. O laranja é que a gente fez envio por terceiros, tá? Então pediu para alguém levar algum material até tal lugar. O vermelho é que a gente ainda não enviou, tá? E o cinza é que não recebe. Então ali tem faixa, tem materiais, Nina e materiais vem para o rugby, tá? É, Qual é o ponto? O Jaú ele está fazendo essa confirmação de materiais que foi envio direto e envios por terceiro, tá? Mas é legal também vocês já como coordenadores, em algum contato com o clube, também já sondar se chegou, se não chegou e tudo mais. Então ele pode até dar um exemplo, por exemplo, que ele me comentou agora do Porto Seguro, aproveitando que ele está com a mão levantada aí. É exatamente isso, Júlio. Eu ia acabar reforçando isso, porque para nós estava a entrega do Porto Seguro no evento do Fórum Feminino que teve aqui. Então a gente entregou a faixa para a menina que estava aqui do Porto Seguro, e o Diego tem me cobrado a faixa, as coisas, e eu falei, cara, a gente mandou. E aí quando a gente foi ver, tava com a menina que foi fazer o fórum, ela só não tá utilizando para nada e guardou na casa dela. Ou seja, isso acontece, tá? E não foi a única, a gente pode dar mais exemplos. O pessoal do Niterói daqui levou a faixa e o pessoal do adulto masculino não sabia que a faixa de torneio estava lá. A Gil acabou de me ligar falando que a faixa também que não tinha chego, uma menina recebeu e guardou dentro do armário. Então a gente vai ter que fazer uma conferência clube por clube para entender onde estão essas faixas, porque muita coisa foi entregue, tá bom? Mas boa, pessoal, a gente vai atualizando vocês disso também, acho que só para todo mundo estar na mesma página, tá? Então, o que foi entregue agora é as faixas e alguns materiais de uniforme do Nina, tá? E a partir do dia 15 chega todo o restante do material do Vem Pro Rugby e a gente termina de enviar tudo o que precisa enviar, tá? Então, só para vocês estarem atualizados aí, e se algum clube perguntar alguma coisa também, a gente está nesse prazo aí da Sunrad para direcionar esses materiais restantes. Eu tenho uma dúvida referente àquelas bolas que vieram da Get Into Rugby, que alguns clubes receberam e outros não. Mas era para todos receberem? Era para todos os clubes do projeto receber, com quantidades diferentes. Acho que aí a Aleca ela teve lá essa organização, né, desses números, mas era para todos receberem. Em tese, o único que não recebeu, que está aqui com a gente ainda, é o de Americana, tá? Ah, Então, você tem algum, foi- você tem alguma coisa específica de algum clube seu, Luciano? É até bom trazer, porque Ah, talvez. é que o Antiqua e o Charrua não receberam. O Farrapos já recebeu. Receberam sim esse ano. Pelo menos o Charrua confirmou. Tanto que eu ia levar as bolas para lá esse final de semana. Eles falaram que já tinham todos recebido. Pois é, e aí o professor me mandou que não recebeu. E ele também estava lá. Bom, mas eu Mas posso Não, aí, confirmar de novo. O Cole, o Júlio Cole falou que é, recebeu. aí acho que falta um erro de comunicação aí, Luciana, talvez Ah, do Cole com o treinador. Tá, Talvez recebeu eles, talvez esteja com o charrua, mas não chegou na mão do professor ainda, entendeu? Aí é bom você dar uma apertada tá, lá. beleza. E o Antiqua de fato não chegou. Tá, eu tô dando uma olhada na planilha aqui. Sabe atualizar, João? Porque até no, na o planilha Antíqua diz. foi enviado, o Antíqua foi enviado 15 bolas. Aliás, o Antíqua Por, tá dando como recebido 15 bolas. foi enviado por quem, quando, como? Tentar entender isso. Porque se fosse no fórum ou em algum outro evento, seria a própria Ciana que levaria, né? É, isso daquele material anterior, né? Tá, eu já vou deixar de. Já vou alterar na minha cor aqui, tá, Ciano? O Antiqua, para entender isso. E se algum clube também tiver algum questionamento, assim, qualquer Tá. coisa. Eita, nós. Tá bom,
Segue, Julião. Deu Já para tá. Ah, já fica frio. Já viu que você tomou uma bronca da patroa aí, mas tá dando mal. É, bom, vamos lá. Outra pauta, galera. Perdeu até o rebolado, né? Assim, essa É. todo mundo percebe, perdeu até o rebolado. Outra pauta, pessoal. Festivais, tá? A Mica também deu uma questionada sobre, perguntada sobre. Eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que é melhor para a gente até ter visual. A gente até iniciou uma conversa na semana passada, né, da questão de solicitações. A Amanda até já mandou uma pelo e-mail ali do BH. Mas a gente está nessa reta final do projeto, né? Então tem alguns festivais que estão para acontecer e tem alguns clubes que a gente precisa questionar sobre organização de um festival. Então eu não sei o quanto isso também está no radar de vocês ou não está, mas se já está no radar de vocês e não está nas nossas anotações, é importante vocês já enviarem os e-mails para a gente deixar isso planilhado, tá? Porque a gente está fazendo aqui um estudo, até para deixar vocês a par, de prorrogação dos projetos. E o que que é esse estudo? É entender o que tem de saldo na conta do projeto que não vai ser utilizado para ver o que dá para ser prorrogado de meses do projeto, tá? Então, é um exercício que a gente precisa fazer com uma certa urgência, porque eu não posso deixar para solicitar, fazer esse pedido de prorrogação do projeto com 30 dias antes. Ele tem que ser no mínimo com 60 ou 90 dias antes de encerramento do projeto. E aí eu, por exemplo, ter uma ambulância é 2.500 a menos que eu tenho no projeto, que talvez seria um mês a mais de um professor de um clube, por exemplo, tá? Então, a gente precisa ter esse mapa e que vocês também nos atualizem. Por mais que seja uma previsão do clube, a gente precisa ter isso monitorado, tá? Julião, se precisar de ajuda, escreve no guardanapo e mostra. Ninguém vai perceber. Faz isso não com a mão. Boa. Bom, pessoal, se eu É travar e assim, né, cair, Val? É. se eu travar e cair, se alguém tiver alguma pauta, pode tocar aí, tá? Eu não sei o quanto vocês ouviram dessa questão do festival, mas acho que vocês entenderam o resumo da ópera aí, tá? Então é isso. Só vou compartilhar aqui, tá? Festivais vêm para o rugby, tá? Então a gente teve já um de Niterói, que aconteceu no ano passado, tá? A gente teve um de organização que foi CBRU e Jacareí, que foi no Festival Cobras. Resumo é não fazer festival para aguardar Nossa. recurso. Fala nele, eu não. Bom, tá. Voltou, voltou. Estamos te vendo, Júlio. Né, Baby? Acho que você tá com mais. A Baby talvez saiba mais, que aprovou agora o negócio da lei do esporte, né, Baby? Não, Hoje, né? foi para subiu um nível mais. Passou ontem, agora está indo Não, para o parlamento. Está indo para o sim, mas parlamento passou. agora. Ontem Passou. passou. Ontem Boa. o objetivo foi cumprido, passou, mas ainda não bateram martelo Sim, total. Tá sim, indo sim. lá. Mas já um Mas passo de cada subiu, vez. subiu de nível, sim. Boa, Positive boa. vibration. Boa. Bom, acho que eu voltei, pessoal. Eu troquei de rede aqui, vamos ver. Eu voltei agora para ficar. Vamos embora, vai.
Tá, dos festivais, tá? Que eu tava falando. O que eu tenho mapeado aqui de festival vem pro rugby, tá? Então a gente tem um do Niterói que aconteceu no final do ano passado, em novembro. A gente tem um da CBRU junto com o Jacareí, que foi Cobras, aqui em Jacareí. A gente tem um que foi junto com o SESI em Guarulhos, que vem pro rugby, tá? Aqui eu deixei alguns Ninas também, mas eu vou mostrar o do Nina também, tá? Mas vamos só se atentar no que vem pro rugby aqui, para a gente não confundir, tá? Teve um da Poli, tá? E tem uma solicitação do BH para o dia 2 de agosto, tá? Do Vem pro Rugby, dos clubes que são Vem pro Rugby, dos coordenadores que tem clubes Vem pro Rugby. Se o seu clube não está aqui e já tem isso mapeado, a gente precisa do e-mail de vocês com essa solicitação, tá? Em caráter urgente, porque como eu falei, a gente precisa fazer esse mapa financeiro aí do projeto para entender prorrogação, tá? Então peço uma atenção quanto a esse tema aí. Ah, mas é no último mês, está incerto, manda, tá? A gente precisa ter essa projeção, não dá mais para a gente é, esperar dar os 30 dias para fazer essa solicitação, beleza? Ô, Júlio, esse aí são os festivais que requisitaram alguma coisa do projeto. Porque, por exemplo, aqui o Desterro fez dois, o Joaca um e o São João Batista um. Só que fizemos tudo com o recurso dos clubes organizando. Por isso Tá. que não está nessa planilha. É importante, Dani, você, mesmo, porque aqui, por exemplo, tem, tá? Precisa de ambulância? Não. Precisa de foto e filmagem? Talvez não, tá? Mas é importante a gente ter isso compilado, porque aqui, em resumo, Tá. por exemplo, a gente tem 3 festivais, por exemplo, que vocês organizaram, que ele não entra Que aqui, não... mas ele ajuda a cumprir a meta e me ajuda a economizar dinheiro no final do projeto, entendeu? Exato. Então, Então, tá. Eu preciso atualizar esse número, então. então você precisa me atualizar porque eu preciso de um relatório disso. É um relatório simples, mas eu preciso para deixar anexado, tá? Mas É, eu acho que os clubes fizeram um relatório, mas tudo bem, eu dou uma olhada. É isso que eu ia falar, perguntar também, que tá pendente aí. Eu tô te devendo isso ainda, eu não lembrava disso, mas faz tanto tempo que eu já achei que isso tinha sido entregue. Mas então eu vou correr atrás disso aí, porque eu acho que a gente tem esse relatório sim, e só tô te devendo. pode ser que você esteja me devendo, talvez no controle que eu tenho salvo aqui, já te confirmo já, tá? Porque eu lembro de ter. É que foi o primeiro mês do campeonato da parada, não sei nem se a Não gente tenho aqui, focou nessa lição. eu não tenho aqui, baby, na Tá, minha eu vou pasta correr de, atrás disso então, beleza. tá? Do Vem pro Rugby, dos clubes, alguém tem alguma dúvida dessa questão do festival? Tá. Nina. O meu clube, bom, eu entendi a pressa justamente para isso, para prestação de conta, tudo. Mas o Pinda é um que me disse que vai fazer sem utilizar recurso nosso e seria em setembro, né? Então era isso, já tipo nos finalmente do projeto, a gente não ia conseguir prestar muito conta desse festival. Mas Mas reforço com ele para me dar a data, é isso? isso, e reforça para a gente por e-mail para a gente ter isso registrado, porque entra na mesma situação do Dani. Porque o que a gente conseguir Uhum. economizar de recurso de festival, isso é revertido para prorrogar meses do projeto, entendeu? Beleza. Então, só que por meta, a gente precisa atingir 10 festivais no NIN, Vem pro Rugby. Agora eu não me lembro agora de cabeça, desculpa, tá? Mas é importante ter isso mapeado, tá? Então, a mesma situação do Dani, Mica. Nina, Nina, o que a gente tem na planilha da Leca, tá? Depois ela até pode corrigir, eu só vou compartilhar aqui, pode ser que tenha alguma coisa que não esteja aqui, a gente vê com ela, até mesmo porque ela não está participando da reunião hoje, só tomei a liberdade de passar porque ela mandou para a gente ali atualizado isso, tá? Então, em abril não teve festival registrado, tá? Em maio teve um festival do Maringá e teve o do Nacional, tá? Que foi COB e que a gente envolveu tudo nesse festival também. Em junho
a gente teve o da Poli, tá? Teve o de Toledo e teve o da Leoas, tá? Em julho, tem previsto acontecer um amanhã em Foz do Iguaçu e o do dia 27 do São José, tá? Em agosto, tem mais 4 festivais previstos, que é Curitiba, Pasteur, São José, mais um São José, tá? E depois aqui entra Campinina. Em setembro, tem mais um do Foz. E em outubro, não tem nenhum previsto ainda, tá? Então, se tem algum clube que é Nina e que não está aqui nesse mapa da Leca, mesma coisa, importante mandar o e-mail, mesmo que a mesma situação do Dani, por exemplo, meu clube organizou, mas não precisou de nada. Também a gente precisa deixar isso registrado, tá? Então, a mesma dinâmica também do Vem Ah, Pro Rugby. e aí é o e-mail pro Jaú, né? E-mail para o Jaú e para mim, tá? Eu até atualizei esse fluxo lá na descrição de Tá, mensagem, tá lá, para mim, desculpa, pro Jaú, para mim e para Leca. Tá? Independente se a Nina ou vem pro rugby, manda sempre pros três ali. tá. Tá? Então a gente também tem essa certa urgência para a gente fazer esse compilado financeiro aí para estudar essa questão de prorrogação de ambos os projetos, tá? Então é uma coisa meio urgente para todo mundo, tá? Dúvidas? Bom, eu tenho uma última pauta, que era ouvir um pouquinho de vocês. Isso mais clubes vêm para o rugby, tá? Não vou entrar em clubes Nina, até mesmo pela Leca não estar aqui, acho que aí cabe mais ela também estar monitorando isso, ela já monitora. Mas a gente entrou aí, né, no 8º mês do projeto, tá? E hoje eu encaminhei para vocês ali uma atualização, né, daquela planilha de controle de metas. E queria ouvir um pouquinho de vocês. Se tem sido efetivo para vocês, tem funcionado para vocês ter esse controle mais regrado nas conversas com os clubes de vocês, o que que vocês têm sentido dessa dinâmica com os clubes? Se alguém tem algo para compartilhar sobre esse andamento, visando ali a efetividade realmente de tratativas com os clubes diante das atividades que ele precisa desenvolver. Bom, eu acho que está funcionando. Eu até acabei de atualizar lá depois que tu mandou a mensagem. Tenho, por exemplo, São João Batista, tem bastante coisa para atualizar, mas já vi que começou a fazer o relatório. Tem o problema né, de mexer na plataforma que eu sei que tem que dar um jeito, mas que pelo menos, por exemplo, agora os cadastros estão conseguindo fazer. Precisamos melhorar o tema das frequências, né, e das aulas e tal. Mas tem ajudado, sim. Eu acho que é uma boa ferramenta para gente conversar, para gente mostrar, né? Fica mais direto, específico a conversa. Alguém mais? Eu, boa tarde. Tá ritmo junino aí, hein, Tutu? Não, é da Bahia mesmo, Não mas eu tô... acho que eu vou usar ela sábado. Não, na real, que teve uma reunião, não sei se você estava, mas que até o Renatão falou sobre as cobranças com os clubes, etc, etc. E eu tava meio fofo com a galera, e aí eu peguei não só não nova ferramenta, né, mas esse monitoramento diferente que a gente vem fazendo e tive principalmente com o Marcelo, que tava com muitas coisas pendentes, que ele tem lá Americana e Campinas. E aí foi um papo um pouco mais franco, assim, ainda, mas seguindo o escopo das entregas, etc, etc. E aí ele conseguiu, acho que ficou, para ele, né, ficou bem visual essas questões de entregas que eles teriam que sim ou sim cumprir, o fluxo, os prazos, etc, etc. Então, enfim, foi um dos exemplos que teve bastante
efeito, assim, dentro dos meus clubes, no caso, né? E aí depois é a rotina que vem criando. Você mesmo criou essa mecânica agora de sempre dentro do prazo mandar ali dentro do período, né? Mandar o lembrete, acaba que resgata na minha cabeça, pelo menos resgata. Eu também já pego o gancho e mando para alguns grupos, ou no privado para o educador do meu clube, que às vezes está faltando alguma coisa. Alguns funcionam bem, outros tem que mandar algumas mais de uma, duas, três vezes, mas vem fluindo. Eu acho que aqui foi o primeiro mês, em meses, que dia 10 eu tenho todos os relatórios, assim. Porque todo mês é um que não manda. E aí eu estou usando a estratégia da exposição mesmo. Falou, olha, tá vendo aqui? Só você tá com X vermelho. Então, hoje a gente já está numa maturidade que eu já consigo cobrar mais, mas é uma atividade muito chata e desnecessária, porque a galera já sabe muito bem dos prazos. E eu não sinto que tem uma prioridade, sabe? Deixa eu ver se eu consigo explicar. É, vou dar um exemplo de um clube aqui. Não tem como a gente separar muito, pelo menos eu aqui, Nina, vem para o rugby, porque tem dois clubes, o Nino vem para o rugby que eles se encontram diretamente para disputar campeonato na categoria adulta. Então, sempre que tem alguma coisa adulta, é justificativa para não ter nada de infantil e juvenil, entendeu? Então, se vai ter um jogo do adulto no sábado, e convidamos as crianças para assistir, e não tem nada. Não teve. Então, assim, teve clube que teve dois treinos esse mês, porque teve três eventos do adulto. Isso do juvenil, né? Então, assim, eu tô tendo essa dificuldade em relação ao número de ações aqui. Apresento né, a nossa ferramenta de metas de controle, mas não é isso que, né, é uma ferramenta de incentivo. É só uma ferramenta de cobrança, mas eu estou passando por isso aqui, de lançar aula lá no Sport TI e colocar assim, não teve treino nesse dia, lança a aula e coloca para colocar que não teve, sabe? Então, assim, isso me acendeu um alerta de fazer um acompanhamento um pouco mais rígido, assim, para entender se os números realmente são reais ou não. Porque quando eu olho lá na planilha, tem 6 treinamentos. Aí quando eu olho no Sport TI, tem três justificativas. Então, assim, passei a fazer isso com todos. Da mesma forma, número de atletas, porque achei dois adultos camuflados no, no- na lista lá de novos cadastros. Pode ser sem querer, imagino que seja, quero acreditar que sim, é, mas é um ponto aí para observar. Então, estou enfrentando isso aqui. Nós temos três clubes hoje que a categoria adulta está voltando aí para o cenário nacional. Isso gasta energia do clube e eles priorizam essa categoria. Então, estou agora mudando a estratégia para entender. Olha, estou entendendo que não é a prioridade do seu clube agora, mas se essa chave não virar, vai acontecer daqui 2 anos o que aconteceu há 2 anos atrás. Vai morrer, vai ter corte, e é isso. Assim, apelei para o profissional mesmo. Olha, não é nada de graça. Você está recebendo para fazer uma coisa e não está dando prioridade para ela. Então, essa minha dificuldade que eu estou enfrentando aqui, com clubes priorizando o masculino, tendo gente recebendo para manter as atividades do projeto, entendeu? Ó, Amanda, curto e grosso, meu. Passou o recado. Não adaptou? Na virada do ano, estão fora. Acabou. E só deixa claro isso. Fala, meu, ó, o que vem lá, o Renato foi muito específico. Pode usar meu nome. O Renato foi muito específico na reunião. Vocês não, a prioridade não é juvenil? A gente não tem como obrigar as pessoas a ter essa prioridade dentro do clube. Ponto. Ponto um.
Então, é um entendimento dos caras. Cara, é só deixar claro a expectativa. Nossa expectativa é que vocês trabalhem a base e usem o recurso que nós estamos dando. Essa é a nossa expectativa. Tudo que seja fora disso, está fora da nossa expectativa, vocês estão fora, tchau. Vai sair fora, e não tem problema. Só deixar claro isso para depois o bicho nego chorar, ficar, ah, mas por quê? Ah, não sei. É só registrar esse tipo de conversa, WhatsApp, entendeu? Áudio de WhatsApp, esse tipo de coisa, para quando vem encher o saco a gente mostrar e falar, cara, já foi, agora entra na fila de novo, entendeu? Mas é exatamente isso, tem que deixar claro para não ter choradeira depois. Eu acho isso também que eu até posso dar uma melhorada, porque acaba que as conversas são informais, né? Aquela coisa ali de bater um papo, de falar, olha, isso e tal, sem sem ali o perfil assim, é porque eu preciso achar um meio termo entre a pessoa entender, olha, o que a gente está conversando aqui pode ser registrado como um critério, por exemplo, assim. As minhas reuniões que eu faço, por exemplo, elas não são gravadas, eu não consigo gravar reunião. Mas tem lá os feedbacks, olha, já tem um mês já atrás, olha, já tem não sei o quê, olha, as aulas Números, isso, amiga. Tem os números números. isso. Então, oi, baby, desculpa. Tem os números. Sim, Ô, então, Amanda, não sei se eu posso dar uma sugestão para, claro, né? óbvio. Pô, quando tem jogo se os dois times vem pro rugby, Nina, e tem jogo da categoria adulta, é a oportunidade perfeita para fazer um rugby day. Já tem toda a estrutura montada, já tem gente querendo fazer. Então, de repente, não sei se tu sugeriu isso, mas Ô, pode ser uma Dani, boa é questão dos oportunidade. caras não quererem. Não, não Entendo. querer. É não querer, não é assim, falta de, alguém se, tipo, vou dar essa ideia aqui. Na minha cabeça é óbvio. Na minha cabeça é óbvio. Agora, por exemplo, sábado agora vai ter dois jogos. Os dois times do Rio e os dois times aqui da região de BH. E três jogos do feminino. E não deu para encaixar juvenil e infantil em nada. E para mim tinha que ser o contrário, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é uma pauta para quando para quando for dar para resolver, sabe? O problema. O nego vai chorar depois, Aqui, entendeu? Mas acho que Amanda, nem precisa chorar depois. Eu acho que assim, combinado até logo menos. Assim, é, mais 3 meses de Sim. coisado. Você tem mais um mês para exato. resolver. Não resolveu, reincide o contrato. Tchau, cara. Sai antes até. É, Sei sim, lá. a questão é muito clara. Cada vez mais a gente está com menos recursos, cada vez mais a gente é mais chato com recurso. É, como eu falei antes, podem usar meu nome, falar, eu estou sendo cobrado, porque você também está sendo cobrada. Então, vocês também estão sendo cobrados. Que a gente tem que falar, pessoal, vamos lá, isso aqui é um efeito cascata. O dinheiro vem lá de cima, as pessoas me cobram, eu só estou passando um recado aqui, eu estou cobrando, vocês não estão me entregando, não tem problema, eu vou levar isso para frente. E o que eu escuto na reunião do Renato lá, pode usar meu nome sem problema nenhum, é que vai rodar, vai sair fora, e acabou. Entendeu? Não precisa nem papas na língua, meu. Vai arrancar fora, vai sair, vai pro fim da fila e se voltar se vai entrar na fila, são outros 500, entendeu? E depois não enche o saco. Simples assim, entendeu? Porque não dá. É difícil a gente ficar, sabe, implorando para as pessoas enxergarem o que é óbvio, cara. Né? Primeiro que a gente já sabe que o óbvio não tem categoria de base, seu clube vai acabar. Ponto. Segundo, nós estamos pagando para você fazer. E se mesmo assim você não quer, pô, então tá tudo certo, cara. Não, acho que cabe a nós parar de ter dor de cabeça com gente que não tá afim, entendeu? O erro, o erro começa a ser muito mais nosso do que deles, entendeu? O erro começa a ser muito mais nosso do que deles. A gente tem que mapear e cortar, mapear e cortar, mapear e cortar e ficar com quem está afim. E amanhã nós vamos ter dois professores no clube. O clube que está entregando mais, amanhã a gente põe mais outro professor lá. Se a gente tiver a mesma verba, botamos outro professor lá. Entendeu? A gente vai ter clubes com dois, três professores sendo pagos e clubes sem nenhum. Pô, mas você paga três lá e nenhum aqui? Claro, cara. Eu paguei aí um cara um ano. Vocês não fizeram nada, cara. Entendeu? Foi um custo para fazer um relatório, um custo para fazer duas aulas no mês. Não enche o saco, cara. Já foi, perdeu a chance. Mas eu acho que vamos seguir assim, como a Baby falou, meu, tá acabando, entendeu? E a gente vai ter que só ter claro na nossa cabeça quem fez por merecer e quem não fez por merecer. E boa.
E falar que tem um monte de clube aí querendo entrar, né? Na fila já. Isso aí. É, eu vou fazer um fechamento depois, vai ser até um pouquinho mais duro, mas não sei se alguém mais, algum outro coordenador tem queira compartilhar alguma coisa. Para mim, tem ajudado a questão das demandas ali, fazer o acompanhamento, para eu me aproximar um pouco mais de alguns clubes, e isso facilitou o andamento das reuniões e da entrega que eu precisava para minha organização. Então, tem sido bem ok para mim. Mas eu sinto também, assim, que de fato alguns clubes, se eles não visualizam os xizinhos ali nos seus nomes, no que acontece ao longo do processo, eles meio que vão andando mais devagar e deixa acontecer que vai dar bom. E aí a gente meio que para os últimos meses a gente acabou tendo uma conversa um pouco mais séria assim com relação não só a captação e retenção, mas sim a retribuição, né, do que a gente vem vivendo dentro dos projetos. A gente esperou tantos anos para vivenciar esses projetos na prática, e quando a gente tem essa oportunidade, por vezes a gente acaba sendo meio relapso com isso, assim, né? E aí, refletindo sobre, a gente conseguiu manter mais organizado para fazer esse fechamento do primeiro semestre, pelo menos ali, quando a gente conseguiu. Mas eu também sinto essa dificuldade de valorização, às vezes, do que vem sendo feito por parte de alguns professores, assim, no caso. Às vezes é dos professores, às vezes é do clube. Eu vejo professores trabalhando e clubes que não apoiam ou que não estão atrás da pessoa, e aí também é complicado, mas eu também trabalho com gato subindo no telhado. Eu falo, ó, gato subindo no telhado, meio que vem, então, Uhum. tipo, alguns só funcionam nessa base. Eu tô, tipo, botando pressão, é só na hora que eu falo, ó, vai cair o gato de cabeça do telhado. Ai, tá bom, peraí, aí resolve o negócio. Mas, assim, tamo anotando as coisas, né? No que vem, tá. Pra mim, já tem umas pessoas que já, cara, já são complicadas. Um exemplo bem rápido, assim, né, com relação às notas. A gente está nesse processo das notas já tem bastante tempo. E por vezes ainda ficava eu tendo que no último instante, chegar e bater e perguntar: Oi, tu não vai me enviar a tua nota, vai atrasar o pagamento do restante do pessoal. E a pessoa, é verdade, a nota. E aí eu comecei a perceber que estava sendo mais importante para mim do que para a própria pessoa aquilo ali. E aí, então, eu lancei a mensagem de datas e de ordem como a gente seguia daquilo ali, que se não se cumprisse eu não ia mais lembrar todo o mês aquilo lá. E aí tem dado certo, mas acaba sendo um desgaste, né? Claro, é babá, né? Babá do clube. Tipo, Alguém mais? Olha, Desculpa. eu entendi que eu estava errando muito com o meu trabalho também, sabe? Então, até agora, nos finalmente, eu vi que é meio que um efeito cascata, assim, né? Esse final de semana mesmo, eu tive um exemplo de estar no treino e o treinador acabar com não sei quantos minutos de antecedência. E ultimamente tem sido frio pra caramba aqui, mas nesse dia estava um dia radiante que eu falei, cara, 10 minutos faz diferença para essa molecada agora, né? Não é possível. E como que eu vou chegar e cobrar isso agora desse treinador? Aí dali a pouquinho eu pensei, mas pera lá, ele está sendo pago para dar treino de ponta a ponta. Então eu tenho que cobrar, né? E aí eu cheguei e falei, olha, e aí, né? O treino foi mais curto hoje? Não, comecei na hora. E falei assim, começou na hora, mas não, acho que não acabou na hora, né? E aí o camarada olhou, putz, desculpa, meu relógio realmente estava fora e tal. E tá bom, eu olhei e realmente estava. Mas eu falei, cara, se não é a gente cobrando, não dá para ficar melindrado com isso, né? Então, acho que também, assim, eu tive uma cobrança do Júlio,
com antecedência, que me fez também, tipo, pera lá, eu preciso cobrar dos meus clubes, e aí eu comecei a ter essa cobrança com antecedência, e não igual agora, né, a Si falou, porque eu fazia muito isso, de já tá chegando, ó, eu preciso mandar a nota, só tá faltando a tua, vem logo. E aí agora eu já comecei com antecedência. Ó, lembrando que está chegando o prazo das notas. Não deixem para o último dia, por favor. Então, já com antecedência, comecei a trazer o alerta. E aí eu consegui mandar com bastante tempo de antecedência, né? Até com tempo de, se tiver nota errada, daria para arrumar e ainda estaria dentro do prazo. Então, acho que isso também, assim, né? Como eles têm que entregar os resultados, eu falei, cara, eu também, né? Então, deixa eu me antecipar um pouquinho. E acho que isso acabou que ajudou, assim, melhorou. A cobrança do Júlio em cima de mim me fez também sacudir, eu sacudo eles e as coisas acho que deu uma boa melhorada, assim. Acho que meio que por aí. Agora, falando da segunda parte da tabela, que a gente não está mexendo muito ainda, eu acho que é importante para o próximo período, para o próximo ciclo, né? A gente também expor isso para os nossos treinadores. Tipo, olha, a gente vai a cada torneio ter essa noção aqui, se os 500 atletas, sei lá, os números que estão lá, mostrar isso para eles também terem essa ciência de que em algum momento essa informação tem que chegar para a gente. Não dá para eu olhar, tá, 300 a 500 crianças, eu não lembro, nem lembro lá como é que está exatamente por lá de lá, mas acho que eu me perdi um pouco naquilo porque eu falei, cara, como é que eu vou correr atrás dessa informação sem o meu treinador saber? Então, acho que também entender o que, que a gente precisa para. Porque eu fui tentar responder lá depois, eu falei, gente, como é que eu vou saber disso, né? Então, ter isso claro para apresentar para o treinador para ele saber o que ele tem que me entregar também no futuro. Porque eu não consegui ainda preencher aquela parte de lá, porque eu dependo deles e eles não sabiam que precisavam me dar essa informação. Enfim, só para trazer depois essa. Que eu fiquei um pouco agoniada com essa segunda parte da tabela, que eu falo, gente, eu não consigo catucar lá. Mas, enfim, é isso, só uma sugestão para a gente ver como a gente vai pegar essas informações de uma maneira prática. Porque eu acho que, por exemplo, dentro disso tudo, aquela tabelinha nova do relatório facilitou muito a nossa vida. Tipo, e foi muito claro, ó, 6 pilares estão aqui, é só para a gente não ter que ficar caçando quantos festivais tiveram no seu relatório, tá lá escrito. Então, acho que isso otimizou também essa tabelinha, facilitou bastante a nossa vida e deixou claro para eles também o que, que a gente precisa. Eu tive a oportunidade de sentar com a Pamela essa semana aqui, ela viu a parada e falei, tá vendo aqui, entendeu? Entrei no Sportei com ela, resolvi tudo que eu tinha pra resolver, mas mês 9, né? Já tá, tipo, né? Enfim. Mas é isso, acho que ajudou a gente nesse sentido, com certeza, esse modelo novo de relatório. Alguém mais? Bom, pessoal, em resumo, tá? Por isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês isso, porque esse é um desafio, tá? Há um tempo atrás eu também me sentia desconfortável pelas entregas de vocês e me cobravam. E quem me coloca nessa cadeira, ele me coloca para resolver um problema e não para eu subir esse problema, tá? E é a mesma coisa que é com vocês. Então eu preciso também encontrar ferramentas para que de alguma maneira vocês se sintam cobrados, porque eu tenho uma grande dificuldade em cobrar as pessoas. Da mesma relação que vocês têm, hoje a Baby me mandou e falou assim: o único clube meu que estão com problema é o Jacareí. Eu falei, jura? Juro. E aí, eu tenho um problema interno dentro de casa com os treinadores que eu tenho aqui. E olha que eu vejo eles toda semana. E a gente tem reuniões semanais. Então a gente tem essa dificuldade e é uma constante preocupação nossa de encontrar ferramentas para que o nosso trabalho surta efeito, tá? E a gente tem muitas ideias de fazer várias coisas, mas a gente nunca, acho que isso é até um processo da própria World Rugby, de avaliar o nosso ciclo de trabalho. A gente organiza, a gente planeja, a gente executa, mas a gente avalia muito pouco. Então a gente não sabe o que está dando certo e o que não está dando certo. E essa maneira sistematizada agora, que eu tenho tentado instaurar, ela tem me surtido efeito para as minhas necessidades. Não sei se para as suas estão surtindo efeito. E aí, em cima disso, vocês precisam encontrar maneiras de solucionar os problemas de vocês, porque vocês estão nessas cadeiras
porque pessoas colocaram vocês para resolver problemas que estão nessas cadeiras. Tá? Como o Renatão falou, é uma cascata, tá? E assim sucessivamente dentro dos clubes, tá? Então, daqui do meu lado, eu vejo que tem surtido efeito, vocês estão com uma preocupação maior sobre, tá? E com os clubes como consequência, tá? É, mas esse é um desafio, porque a gente tem uma construção muito mais dos clubes, e eu digo até dos treinadores aqui do Jacareí, de que eles, a gente depende deles do que eles dependem da gente. E acho que essa é uma relação que é construída, que ela é muito negativa, porque eu fico sempre numa troca de favor, e que não é uma troca de favor, como o exemplo da Mica deu. Meu, você está sendo pago para cumprir isso aqui. E você não está cumprindo isso aqui, entendeu? E só que o ponto principal é que talvez hoje a gente precisa ser mais efetivo nessas visualizações para as pessoas, igual a Ciana falou. O clube só se movimenta quando ele vê um xizinho ali no nome dele. E talvez é isso que a gente precisa, dentro das nossas atividades, das nossas formas de monitorar, entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, hoje, para mim, eu mandar para vocês um gráfico pizza com um ali, tá vermelho ou não tá, tá verde ou não tá, vocês estão falando mais comigo. Então, tem surtido um efeito porque tem evoluído isso, tá? Então, são essas estratégias que a gente vai construindo para melhorar essa forma nossa de trabalho e que depois é também uma relação igual a Baby trouxe aqui agora. A Baby ela está desconfortável com a segunda parte do gráfico, desculpa, do controle de metas. E tá perfeito isso porque o quanto realmente que os treinadores sabem o que eles precisam entregar. E o ponto principal é o quanto que eu sei que vocês sabem do que os seus treinadores precisam entregar. Entende? Então é uma relação que talvez o treinador não sabe, não é porque a Baby não passa, é porque talvez eu não esteja passando para a Baby e a cascata indo para baixo. Então, é também uma avaliação minha da minha forma de tratativas quanto a isso, porque talvez quem esteja errando seja eu nessa ponta, tá? Mas eu só queria trazer essa reflexão para vocês, porque é isso, galera. Vocês estão numa cadeira hoje que é para vocês também resolverem problemas. E os problemas, da mesma maneira que eu tenho e eu estou encontrando alternativas, também dentro disso vocês precisam encontrar alternativas de vocês. Então, da minha parte, que é essa parte de gestão, esses controles gráficos que eu tenho encaminhado para vocês, é sim importante que vocês também se fiquem desconfortáveis quando o seu está muito vermelho, ou quando o seu ainda aparece vermelho, entendeu? Porque você está pendente, tá? É, então, eu queria trazer essa reflexão para vocês. É uma cobrança, tá? Talvez uma cobrança a modo Júlio de se fazer, que talvez seja os problemas que eu tenho, o clube aqui também, dessas dificuldades, tá? Mas a gente precisa ir evoluindo dentro disso, porque diariamente alguém me cobra sobre alguma questão desses projetos. Aí, e é uma coisa atrás da outra, tá? Então, queria compartilhar isso com vocês, agradecer também os feedbacks e seguir, tá? Até mandei no grupo ali uma atualização do controle gráfico desse mês de junho. Eu, de novo, não tem os nomes ali, mas as disposições são as mesmas do mês passado, então você sabe o seu gráfico individual, dá para você saber onde está ali. Só que isso baseado hoje na informação até 10 horas da manhã, tá? Então, se alguém entrou com um informe depois, vai estar alterado aí, depois eu mando no individual esse comparativo do mês passado com o mês de agora para a gente também tendo isso como uma base aí. Beleza? Bom, é isso. Fechamos? Gabó, Eu Renatão. precisava só Ah, falar desculpa, duas Val. coisinhas. Perdão. É que a Bia estava com a mão levantada, mas ela teve que sair para atender, então eu vou atualizar o que ela falaria. A gente vai soltar hoje no grupo, as informações para a nossa ação, que vai ser no dia 18. A gente já está meio que em cima, mas a gente demorou um pouco, a gente não, né? O alinhamento com a comunicação demorou um pouco nessas 2 semanas. A arte veio faltando os logos, ela tá para atualizar. Mas enfim, a gente já criou a lista
de inscrição, já está tudo pronto. A gente vai soltar hoje, tá? Para vocês divulgarem no grupo com os clubes. E aí eu queria reforçar só uma outra coisinha que a gente conversou na última reunião. Acho que a Mica não estava, mas a gente jogou aquela enquetezinha em relação aos cursos do COB que já foram feitos por todos nós aqui do nosso grupo, cursos do COB, as nossas ações e os cursos World Rugby, mais para a gente ter só um controle ali de acompanhamento mesmo. E teve gente que não respondeu, acho que a Mica. Acho que não respondeu nossa enquetezinha, são 3 enquetes. O Renatão, eu me lembro que ele participou de uma ação, não lembro qual foi, se foi a do Setembro Amarelo. Fiquei na dúvida, mas ele também não preencheu lá. Gabó e Julião também eu vi que não responderam. E os outros eu vi que responderam algumas enquetes, outra não. Eu só queria entender se é isso mesmo, se todo mundo já clicou lá. E se não clicou, tudo bem, é porque não fez o curso ou não participou e tá tudo bem. Então, se puder dar uma relembrada hoje, a gente pode até dar Avisa nós, apontar eu acho que eu fiz tudo. Dá uma atualizada numa lista e fala quem tá faltando pra eu saber a Baby. se eu fiz merda. Eu dei uma olhadinha. Tanto é que a Baby, você eu vi que colocou, a Amanda colocou algumas coisas, o Jaú. Eu só, de quem eu lembrei de cabeça que não colocou nada foi o Júlio, Gabol, o Renatão e a Mas, Mica. Quem eu lembro de cabeça mas que não clicou em tá nada. faltando Então, alguma coisa, entendeu? Se estiver faltando, avisa. de repente, vamos dar uma. Vou chamar a Se a Bopré puder, enquanto eu tô É, falando aqui. de repente eu puxo lá de novo a enquete, né? Puxa a mensagem das enquetes, se a Mica puder Tá. preencher, e os outros também eu Deixa eu agradeço. ver se eu consigo E puxar. a última coisa, a gente fez esse exercício com vocês até para dizer que a gente precisa dessas informações dos clubes, a gente preparou a mensagem e a gente tem só 7 respostas por enquanto no nosso Forms, de 38, de 36, né? De 36 a gente só tem 7 respostas. A gente colocou um prazo que agora eu não me lembro se é dia 15, mas eu vou É, rever qual é esse eu prazo. acho. Foi 15. E aí, só se vocês quiserem saber quem já preencheu, a gente coloca aqui no grupo quem já preencheu, até para saber para cobrar, se vocês quiserem, né? Ou só relembrar realmente nos clubes que tem mais alguns dias só para preencher. Acho que é Eu isso. A sinalizei lá Bia quer já, falar. tá? As 3 enquetes eu sinalizei lá no grupo. Aí é só. E é isso. E aí, se Fechou. alguém tiver alguma dúvida, quiser falar com a gente envia aí os dados e tudo mais. Obrigada. A minha é que eu esqueço mesmo. Se eu for, eu não lembro o que que eu fiz e não fiz, mas eu vou. Eu me lembro do seu rosto, eu lembro que você Não, interagiu eu até. participei de uma ou outra aí, mas Você participou de infel- mais de uma e eu não consigo me lembrar qual. infelizmente Eu minha, acho. Qual que foi minha essa do cabeça já não. Muito Além do Jogo? Qual que foi esse daí mesmo? Foi a do Cuidado que Foi espaço a era. minha de da março, né? Bopré. Que eu Ah, fiz eu a tava minha. também, gente. Eu acho que eu tava em tudo. Eu tava. Tava. Eu não tava no da preparação física, que foi o cara, o gringo que deu, né? Você só não estava em uma, pelo que eu me lembro, baby, mas Essa dos testes da preparação Não, física, mas a avaliação. do Não, gringo que você tá essa vai ser. falando foi a outra do ciclo passado. A gente tá falando desse ciclo. Ainda não teve a preparação É, física. ah, então tá bom. Então eu tô viajando mesmo. Tá, É. beleza. é a do dia 18, essa, tá, baby? Eu acho que a saúde mental no esporte também ainda não fiz. Eu falei que eu fiz, mas acho que É não que fiz. ainda Mas não enfim, foi também, beleza. é setembro. E como é que ficou a conversa? Porque assim, ó, os horários que começaram, eu não participei de ponta a ponta. Então eu peguei muita palestra já em andamento. Fico não Fica clico por assim. inteiro, Fica assim. Se clico, você assistiu depois, fica É. assim. clico. Desculpa. Amanda? Aqui, qual que é o intervalo de ano de nascimento da galera de 13 a 16? Arthur? 2013 até 2009. Então, é a 2012, né? galera. Então, é de 2012. 12, 12, tá peraí. certo. É 2009 a 2000 e... 9, 12. 10, 11, 12. Tá, quem nasceu em 13 tem 17, quem nasceu em 8 tem 12. Ao É contrário. isso. Quem nasceu em Contrário. 13 tem 12, É, quem isso. nasceu... Então, tá bom. Tá bom. Humanas, nas. Bom, fechamos? Val, É alguma esse coisa a não, né, minha mais? gente? Tá. Acho que ainda não.
Beijo, não me Eu já dei, liguem. eu dei um Nós joinha ali temos na os mensagem cinco. porque eu já respondi. O que eu não respondi é que eu não participei, tá? Ou não tem. E o nosso print? E o nosso print? Nosso print. Quem tá? Eu tô no Só uma silêncio. coisa, os meus cursos de hoje de rugby aqui devem ser de 1980. Vai ainda? Isso é uma Mas coisa, com o coxinha nem amarelinho lá. era IB, e foi só depois Aí de depois você 2001, conversa com o Gabó, 2002 que então. começou, né, Gabó? Aí é com o Gabó. Só tem de 2009 para cá. No Iris é só os 2009. Tira Mas, umas aliás, fotos. isso, os cursos eu já falei, só tendo e-mail eu consigo pegar o de todo mundo, porque às vezes a pessoa Ah, mente na enquete. Ou ela mente na É, enquete, ou ela acha que está certificada e não está. quando Então, a gente mandou para os clubes, a gente colocou a questão do e-mail exatamente para essa validação. Mas entre a É, gente aqui, a gente só queria saber. Mas tá tudo bem. Quando eu fiz, não tinha tá. nem internet ainda. É, eu lembrei É de na uma coisa internet aqui. com ligação, né? Acho que nem Tipo, isso, viu, Val? Acho que nem Internet de isso tinha. escada. O IG, né? Aquele pipi. Nossa, o primeiro curso que eu fiz É, foi 2002 em Floripa. Você tava, né, Dani? eu 2002 na lembrei, UFSC. é, Ó, eu lembrei Grande de uma coisa aqui quebraceira. importante, tá? Desculpa. O seu evento, o seu evento, ó, desculpa. O evento do bem-estar é dia 18, né? E, isso. e tá rolando também umas mensagens, só para a gente tomar cuidado com o volume de mensagem nos grupos sobre o dia 19, tá? Porque dia 19 vai ter jogo das Iaras e jogo dos Eu, Tupis. eu obedeci a ordem, hein? Vitor que pediu pra eu mandar, eu mandei. Não, 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 tá perfeito. É mais para a gente também ter essa habilidade ali de como gerir isso no grupo, para não ficar, às vezes, sobrecarregando e a mensagem se perde, tá? Porque é um em cima do outro e vai acumular comunicação ali. Boa. Bem lembrado. Então tá Bom, bom. Então é isso, né, valeu, gente? galera. Boa Beijo, não me tarde. liga. Tchau, Renato, tchau. fica aí Beijo, rapidinho, por pessoal. favor. Júlio, eu não